bom dia, bom dia, bom dia, minha irmã, meu irmão. Graça e paz, sejam bem-vindas. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação, Ele é o remédio que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa casa, para a nossa família. Glória a Deus pela sua vida. Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um devocional Manhãs com o Espírito Santo. Que alegria te receber aqui. Saiba que você escolheu a melhor parte, aquela que não vai ser tirada, né? Você escolheu entregar as primeiras horas do seu dia, as primícias desse dia, para aquele que é digno de tudo, nosso Pai, nosso amado Jesus. Vamos orar? Pai, é no nome do Teu Filho amado, querido, Jesus Cristo, que nós apresentamos nas primeiras horas desse dia a nossa vida. Nós queremos consagrar a Ti nesse dia o nosso coração, os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca, a nossa casa, a nossa família, as nossas preocupações. Como nós cantamos agora há pouco no nosso louvor, nada é impossível para Ti. Nós cremos que o Senhor é o Deus que faz, que reage, que movimenta o impossível. Nós estamos aqui, Pai, para Te louvar, para Te agradecer, para apresentar essas primeiras horas do dia, esse primeiro dia da semana, e Te pedir que o Senhor nos oriente, nos abençoe e cuide de nós. Nós elevamos nesse momento cativo a Ti, meu Pai, os nossos pensamentos. Nós pedimos para que o Senhor nesta manhã sonde os nossos corações. Se tiver alguma raiz que esteja contrária à Sua vontade, nós Te damos livre acesso. Te damos livre acesso para movimentar o nosso coração, para arrancar tudo aquilo que não condiz com a Tua verdade e com a Tua vontade para a nossa vida. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo todo espírito maligno que fica ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Senhor Deus, meu Pai, eu anuncio nesta manhã, neste momento, a chegada do Teu reino e cubro a minha vida e a vida destas pessoas com o sangue da cruz. Eu estabeleço neste momento proteção sobre a minha vida e a vida de cada uma delas, a vida dos nossos filhos, o nosso casamento, a vida do nosso esposo, sobre a nossa vida pessoal, e corto toda e qualquer comunicação com todo o espírito imundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, minhas queridas. Vocês estão bem? Passaram bem? Como passaram de final de semana? Eu espero que muito, muito bem. Nós estamos iniciando hoje uma série nova, Enfermidades Espirituais. Isso mesmo. Nós precisamos entender, né? Para início de conversa, eu sempre falo aqui para você, pode ser que você esteja até cansada, falar assim, nossa, André vai falar isso de novo, mas é para a gente dar o pontapé inicial nesse entendimento, né? De enfermidade espiritual, de mundo espiritual, de batalha espiritual, de tudo aquilo que é pouco falado, mas que é algo necessário, que nós, como igreja que somos, como corpo de Cristo que somos, nós precisamos
também ter esse entendimento, né? Então, para a gente começar, eu quero que você entenda que nós somos seres espirituais, né? Que temos uma alma e que estamos dentro de um corpo. Nós estamos num corpo físico, mas somos seres espirituais e que possuímos uma alma. André, o que é a alma? É a sede das nossas emoções, é onde nós decidimos, aonde nós tomamos as nossas decisões, temos as nossas vontades, os nossos desejos, né? Onde nós também precisamos ter um zelo e um olhar apurado para essa alma que muitas das vezes, por não estar equilibrada, por não estar alinhada, faz com que as pessoas tomem decisões, entrem em lugares, façam aliança com pessoas que mais na frente vão ver o resultado e vai ser, na maioria das vezes, um resultado desastroso, tá? Então, somos seres espirituais que somos compostos de um corpo e de uma alma. Por aí já dá pra gente começar a conversar nesse tema que nós vamos percorrer durante toda a semana com base bíblica. Então, uma vez que nós somos seres corpo, alma e espírito, né? Tricotômicos, como está escrito na palavra do Senhor, nós precisamos também ter um olhar apurado para essas três áreas. Engraçado, esses dias eu até falei para uma cliente que seria bem interessante se a gente pudesse falar assim, ó, hoje eu vou levantar e vou levar só o meu corpo. É só o meu corpo que tá bom. Hoje a minha alma tá cansada, tô desanimada, então ó, alma, fica aí quietinha aí, deitadinha, descansando, que eu vou só com o meu corpo. Não dá vontade, gente, de ter dias da gente fazer isso? Porque tem dias que a gente tá num cansaço tão extremo, a nossa alma está cansada, as nossas emoções estão adoecidas. E isso, olha para você ver, como nós somos esse ser, corpo, alma e espírito, uma coisa está interligada na outra. Então, ó, experiência própria. Quando eu adoeci, lembra que eu contei para vocês que fiquei com uma depressão muito forte? Fiquei acamada, tive que passar por tratamentos assim bem profundos e bem invasivos também, devido ao meu estado estar muito agravado, né? Não tinha como, a alma estava adoecida, mas refletia lá no corpo. O corpo ficava cansado, o corpo ficava desanimado, não tinha força e, consequentemente, não tinha força também para orar, para jejuar, para estar aos pés do Senhor. Então, uma coisa interfere a outra. Agora, ó, olha aqui para mim, presta atenção. Como nós somos esses seres, né, corpo, alma e espírito, é natural. Se você não passou, ou com você ou com alguém, você um dia vai passar, porque isso faz parte da nossa vida, né? Vai ter dia que você vai acordar e você vai falar assim, meu Deus, hoje eu tô indisposta, meu corpo tá ruim, parece que a minha garganta tá doendo, a minha cabeça tá doendo, tô com enjoo. É algo físico, é algo que o seu corpo está dando sinais de que algo não está bem nele, fisicamente falando. E vai ter momentos que você vai olhar para você e falar assim, ó, eu não tô bem, emocionalmente falando, mentalmente falando, a minha cabeça está cansada, os meus pensamentos estão acelerados, eu não consigo, Andréia, tomar decisões assertivas, eu vivo sempre, sei lá, cansada, desanimada, né, indisposta, não sei, mental, emocional, porque as nossas emoções, elas sim adoecem e nos adoecem. Agora, presta atenção, vai ter momento que não é algo físico, não é algo emocional, é algo que foge até do seu entendimento. Sabe, às vezes aquelas enfermidades que você vai no médico, faz exame, toma remédio,
muda a sua alimentação, começa a fazer exercício físico, mas ela sempre tá ali, ela não sara, ela insiste em ficar ali. Pois é isso que eu quero te ensinar essa semana. Pode ser sim uma enfermidade espiritual. Por isso que eu venho trabalhando com vocês, construindo com vocês uma base para que futuras informações, né, que eu vou começar a tratar com vocês, façam sentido em cima daquela base que foi construída. A semana passada nós falamos sobre pecado e as suas consequências. Se você não assistiu, eu te convido a assistir essa série, Pecado e Suas Consequências, tá lá no meu canal do YouTube. Eu te falei que tudo aquilo que está encoberto, que tudo aquilo que está no escuro da nossa alma, no escuro da nossa história, pertence a Satanás. É ele que gosta de se alimentar de coisas que estão no oculto, de coisas que estão escondidas. Dos lixos que nós insistimos em manter na nossa casa, na nossa vida, na nossa história e dentro de nós mesmos. A base dessas enfermidades espirituais que nós vamos tratar aqui esta semana, presta atenção, minha irmã. A base de uma enfermidade espiritual, ela consiste em, muitas das vezes, em pecados que estão escondidos. Você vai aprender na mentoria que eu vou dar para vocês o mês que vem, né? Já comecei a trabalhar nessa mentoria, onde nós vamos tratar de heranças hereditárias. Eu vou te ensinar nessa mentoria comportamentos repetitivos, padrões de comportamento que de repente você vem repetindo e você ainda não tomou a consciência que é algo que já acontecia lá com a vovó, que vinha acontecendo com a sua mãe e que agora se repete na sua vida e que pode estar, às vezes, até se repetindo na vida dos teus filhos. E existem enfermidades assim, enfermidades que passam de geração para geração. Existem pessoas que estão enfermas espiritualmente falando. Pessoas que, como eu disse agora há pouco, vão ao médico, fazem exames, tomam remédios e aquela enfermidade se encontra ali e não sai. Pode ser uma enfermidade espiritual. Algumas dessas enfermidades podem estar sendo geradas por pecados cometidos contra Deus, contra o próximo, contra você mesmo, pecados que vêm contaminando de geração em geração. Então, o que nós vamos ver aqui com base bíblica é que existe sim uma enfermidade espiritual, que existe sim, presta atenção, legalidades que nós damos, às vezes sem conhecimento, às vezes sem entendimento, né? A palavra do Senhor fala, por falta de conhecimento perece o meu povo. Então, por isso que o meu intuito aqui é levar você a essas camadas que estão assim, lá embaixo da nossa história e que nós não queremos ou não conseguimos visitar porque dói, porque é difícil, mas que é extremamente necessário para você entender por que isso acontece sempre na minha família. Deixa eu te dar um exemplo antes de entrar no texto da Bíblia. Existem famílias que todas as mulheres separam dos maridos. Vocês já viram isso? Existem famílias que é assim, Gente, é lógico, abre parênteses para que eu vou dizer. É lógico que quando se trata de enfermidade, de doença, nós precisamos levar em consideração o fator físico que existe, que eu expliquei agora há pouco, tá? Quando as pessoas chegam, né, até mim, que às vezes a gente faz a anamnese, que é o mapeamento da vida da pessoa,
a pessoa, a mulher, eu atendo muita mulher, adolescente, né? E também alguns casais. Mas mais mulher. Andréia, faz anos que na minha vida acontece isso. Já fui no médico, já tomei remédio, já fiz exame. Andréia, não é nada. Tá, descartando todas essas hipóteses, então a gente vai para esse pilar espiritual. Nós vamos buscar quais são os padrões repetitivos daquela família, o que aquela mulher está trazendo lá da mãe dela, da avó dela, e vamos entender a história dessa pessoa, que não é só dessa pessoa, que é uma história de família. Então, isso que eu falei, todas as mulheres da minha família se separam. Você já deve ter visto isso. Todas, por exemplo, todos os meninos homens da família tal morrem na infância, morrem na adolescência. Todos os homens da minha família traem. Olha para você entender, vai construindo aí a história da sua família. Todo bebê na minha família nasce, sobrevive 2, 3 meses e morre. Na minha família, Andréia, tem um padrão de falência financeira. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo recebe herança, porém todo mundo morre pobre ou perde tudo. Vocês já ouviram alguma dessas coisas? Gente, são histórias reais que estão acontecendo às vezes debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, debaixo da nossa cabeça. Isso são padrões de repetições que precisam ser investigados para a gente identificar qual é a porta que eu estou abrindo, qual é a autorização que eu estou dando para Satanás e seus demônios matar, roubar e destruir. Eu venho falando para você que o mundo espiritual, ele é legal, não é de joia, não é de positivo. Legal porque é de lei. Ele é regido por leis. Ele existe, ele é tão real quanto eu e quanto você. E nós vamos ver, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Nós vamos ver na palavra do Senhor que existiam pessoas naquela época adoecidas, enfermas espiritualmente. O que eu estou querendo te dizer é que existiam pessoas naquela época cativas dentro de um cativeiro de Satanás. Satanás mantinha essas pessoas presas, enfermas, desde aquela época de Jesus. Lembrando, ele é o mesmo, Jesus é o mesmo daquela época e Satanás também. Então, tudo que foi feito naquela época é feito agora, se eu e você não entendermos de uma vez por todas que o que alimenta Satanás na minha e na sua vida é pecado. É o que está escondido, é o lixo que nós vamos ajuntando e falamos aqui, esse segredo, esta situação, esse pecado eu vou levar para o túmulo e eu não conto para ninguém. Nós vamos ver aqui, nesta passagem desta mulher que foi curada no sábado por Jesus, o quanto essa mulher estava aprisionada numa enfermidade espiritual. Detalhe, era crente. Vamos ler? Lucas 13, capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 10. Se vocês encontrarem, coloquem amém. Presta atenção nessa instrução que eu vou entregar para vocês aqui.
Durante essa semana, como nós fizemos a semana passada, eu quero te convidar a pegar o seu caderninho e tudo que for enfermidade, tudo que for padrões que você conseguir identificar aí na sua vida, você vai anotar, ou na vida da sua família, disso que eu falei agora há pouco, você vai anotar. Sexta-feira nós vamos ter o nosso momento de pedido de perdão. Lembra que a gente sempre faz? Pede perdão, leva aos pés da cruz de Jesus todos os nossos pecados, todas as coisas que desagradaram o coração dele, pedimos perdão, reconciliamos com ele e nós temos a oportunidade de ver a nossa casa, a nossa família sendo transformada, a nossa vida sendo transformada. Então anotem, tá? Tudo que você fala, meu Deus, você sabe que eu nunca tinha observado isso? Anota, vai fazer sentido. Olha o que diz Lucas 13:10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente fazia 18 anos. Sublinha, pega a sua caneta e sublinha esta parte. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e ali estava uma mulher que tinha, o que ela tinha, gente? Um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Há quanto tempo esse espírito mantinha essa mulher doente? Há 18 anos. 18 longos anos. E ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Mulher, você está livre da sua doença. Olha o 13. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água? Olha o 16, presta atenção. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, lembra que eu falei para você que ela é crente? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Vamos até aí. Então esta mulher, uma filha de Abraão, crente, a quem que mantinha ela presa por 18 longos anos? Satanás. Não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Eu estou te dizendo que aquela mulher, ela tinha na coluna uma enfermidade espiritual. E embora ela seja crente, ela estava sendo mantida há longo 18 anos no cativeiro, espiritual. Por quê? Por Satanás. Gente, vocês estão entendendo? Sou eu que estou dizendo não. Nós acabamos de ler. Existem cativeiros espirituais. Existem enfermidades espirituais. O caso desta mulher aqui não era caso de falar assim, ó, ela precisa ir fazer fisioterapia.
Ah, ela precisa de um médico, né, que seja específico para coluna. Não, o caso dessa mulher não era físico. O caso dessa mulher era uma enfermidade espiritual, que somente Jesus poderia libertar. E foi o que aconteceu. Ele chamou aquela mulher e falou assim, ó, você está livre da sua doença. E quando ele pôs as mãos sobre ela, olha aí o versículo 13, ela imediatamente, gente, não demorou não, imediatamente, ela se endireitou. É impactante, não é? O que eu quero dizer para você é que tem coisa assim, minha irmã, que nós vamos precisar ir ao médico, tomar remédio, às vezes ficar internada, tomar um soro, uma vitamina. Sim, somos seres tricotômicos, como eu disse no início desse devocional. Corpo, alma e espírito. Pode ser que sim, as suas emoções estão desgovernadas, você não está, né, sabendo alinhar os seus pensamentos, está uma bagunça aí dentro de você, que você vai precisar sim fazer uma terapia, conversar com uma pessoa que vai te ajudar a sair desse estado. Mas o que eu quero te dizer hoje é que existem situações nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, na vida de alguém que pode estar bem próximo a nós, que são questões espirituais, que são enfermidades espirituais. E para estas questões espirituais, para essa questão de enfermidade espiritual, não adianta eu tomar remédio físico, não adianta eu fazer exercício, não adianta eu ir no médico de forma natural. Exige eu dar um passo além, exige eu me aproximar do único que pode me curar, Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Se a guerra é espiritual, eu preciso ter as armas espirituais, tomar posse das armas espirituais, para que eu possa vencer essa guerra. Pensa aí, tá com uma dor de garganta, tá com uma dor de cabeça, tá sentindo isso e aquilo outro. Procura um médico, pode ser gripe, pode ser Covid, pode ser, né, H1N1, pode ser um monte de coisa. Mas e quando é uma enfermidade espiritual? A palavra nos traz detalhes que essa mulher estava presa, cativa a essa enfermidade há longos 18 anos. Pensa aí, 18 anos andando encurvada, 18 anos, abre parênteses, eu que estou dizendo, imagino eu indo atrás dos médicos, da medicina, do convencional e não dando certo. Através das mãos de Jesus, através da misericórdia de Jesus para com a vida dela, imediatamente ela se endireitou. Enfermidade espiritual existe e vem matando muitas pessoas. Você sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que ousam não acreditar. Ah, isso é balela. Isso é coisa de crente. Isso é porque está muito invocada na igreja. Tem muitas pessoas, minha irmã, meu irmão, se perdendo porque não estão acreditando que existe um mundo espiritual e que ele se move ao nosso favor ou contra nós todos os dias. Todos os dias.
todos os dias, todos os dias. Começa a puxar aí na sua caixinha de Pandora. Começa a observar a sua vida, a vida da sua família. Gente, quando eu comecei a fazer isso, glória a Deus, na minha família eu comecei a achar uns padrões de repetição e que o Senhor me levou certinho para o lugar aonde eu tive um entendimento. Vou contar aqui para vocês entenderem. Um dia eu perguntei assim para o Senhor, porque eu via um padrão repetitivo na minha família. E eu mesmo estava presenciando algo na pele, né? Olha para você ver, presta atenção. A minha avó, mãe da minha mãe, ela e meu avô, eles eram separados. O meu tio, o irmão da minha mãe, casou algumas vezes e separou todas elas, quer dizer, separado. A minha mãe casou-se com meu pai e após muito tempo juntos, separaram. E eu, Andréia, com meu marido, pai do meu filho, nós já nos separamos 4 vezes. E, gente, quando eu olhei para essa estrutura que eu contei aqui para vocês, eu achei um padrão. Um padrão que vinha sendo repetido desde da minha avó, mãe da minha mãe. Então, foi da minha mãe, da minha avó, da minha mãe, estava vindo em mim. E se eu não identificasse esse padrão, com certeza viria aqui, no meu filho. É isso que eu vou te ensinar na nossa mentoria, né? A palavra do Senhor fala lá em Deuteronômio, né? Eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Conta comigo. Minha avó, minha mãe, eu. Eu sou a 3ª, meu filho. E aí eu falei, meu Deus, é isso aqui. E quando eu identifiquei, por isso que eu tô falando para vocês anotarem aí, eu falei, eu preciso, pelo poder que há no nome de Jesus, que essa maldição, que esse padrão repetitivo de comportamento da minha família, eu preciso, no nome precioso de Jesus, que pare em mim. Porque após, presta atenção, após a minha vida e a sua, tem o quê? Os nossos filhos. Tem gente aqui que já tem até neto, os nossos netos. E se alguém não se levantar e tiver esse entendimento, vai continuar para mais 4, para mais 4, para mais 4. Mas o mais interessante não é nem isso. O mais interessante é que um dia eu perguntando pro Senhor assim, as minhas tias, olha para vocês verem, as minhas tias viúvas e depois solteiras, não casavam mais. Tem um padrão de solidão na minha família muito grande também. E um dia orando eu perguntei, Senhor, por que isso? Gente, acredita em mim, nós somos de uma família idólatra, né? Infelizmente, o Senhor falou assim pra mim por causa da idolatria, minha filha. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, é isso aqui. E assim acontece relacionada a enfermidades espirituais. Quais são as portas que nós estamos deixando aberta? Lá em Provérbios 28:11 diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais
prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que nós precisamos levar aos pés da cruz de Jesus? O que nós precisamos renunciar? Qual pecado que eu tenho que levar para Jesus e falar assim: ó Pai, faz 18 anos que eu estou com esta depressão, com essa crise de pânico, com essa ansiedade, sabe, essa depressão que passou lá da minha avó para minha mãe e veio até mim. Gente, isso não é normal. Não é normal. E vai no médico, toma remédio, faz tratamento. E não melhora, a pessoa tá ali naquele cativeiro, presa àquela situação. Começa a fazer uma varredura na sua vida, na sua história, na história da sua família. O que está nas mãos do nosso inimigo para que ele entre, mate, roube e destrua? Você vai entender esse padrão que eu tô te contando. Eu só dei um spoiler aqui porque eu vou tratar disso na nossa mentoria. Isso mesmo, Giz, é isso mesmo. Olha o que a Gislane colocou. Então existe, nós vimos aqui na palavra. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, quer dizer, uma crente, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Satanás mantém cativo, mantém preso pessoas que ainda não identificaram esse padrão de comportamento, que ainda não entenderam que tem ao pecar, que enquanto você estiver pecando, você está alimentando aquele que vai roubar, matar e destruir, que vai te deixar cativa cada vez mais, ou de enfermidades, como nós estamos vendo hoje, ou de provisão financeira, ou de provisão emocional, ou de provisão física. Deixa eu te falar uma coisa, vocês querem entender de mundo espiritual? O que ele é capaz de fazer, até onde ele vai, em que ele toca? Leiam o livro de Jó. Leiam o livro de Jó, tá na Bíblia. Você vai entender até onde Satanás pode tocar em você, na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Pode. Na sua saúde. Imagina 18 longos anos andando encurvada. 18 longos anos sem perspectiva de vida. Imagino eu cansada, desanimada, aquele peso daquele corpo encurvado. Vai no ortopedista, É ortopedista, gente? Qual que é o médico que é médico que cuida dessas questões de coluna? Vai aonde? Vai na fisioterapia? Nada, não resolve nada. Por quê? Porque é uma enfermidade espiritual. E para enfermidade espiritual, eu preciso entender que tem as armas espirituais, ou melhor dizendo, nesse contexto, o remédio espiritual para trazer cura para a sua vida. Jesus Cristo. Davi, ele escreveu lá no Salmo 38, olha aqui, o meu corpo está enfermo por causa das minhas maldades. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. O meu coração bate depressa. Estou fraco e os meus olhos perderam o brilho.
Uma enfermidade física já rouba o nosso brilho. Agora imagina uma enfermidade espiritual que nos mantém cativos há anos. A pessoa perde o vigor, a vontade de viver, a pessoa fica desanimada. Mas o Senhor te permitiu vir aqui até hoje, no dia de hoje, para te dizer assim: filha, em mim você tem cura. No sangue da minha cruz você tem libertação. Jesus não só curou esta mulher, mas ela foi liberta de um cativeiro que mantinha ela presa há 18 anos por Satanás. Então, Andréia, Satanás toca na nossa saúde física? Toca. Leia o livro de Jó. Andréia, Satanás pode tocar nos nossos filhos, nas nossas finanças? Pode, toca. Dê um espaço, dê uma legalidade, ele vai entrar e vai exercer o seu ministério, que é matar, roubar e destruir. Enfermidades espirituais, doenças espirituais, nada mais é do que um cativeiro, que Satanás mantém as pessoas presas por anos. Se a gente for olhar aqui a Bíblia, né, eu estava fazendo esse estudo, tendo esse olhar um pouco mais crítico sobre essa questão. Nós vamos ver aqui na Bíblia, e nós vamos ver essa semana toda, que o espírito de enfermidade é um dos mais resistentes da Bíblia. Amanhã eu vou trazer uma outra passagem e você vai ver, você vai começar a observar desde quando aquela pessoa estava enferma. Longos 18 anos. Mais pra frente eu vou te mostrar essa semana. Desde a infância. É assim. Agora, o que nós precisamos sondar no dia de hoje? Quais são as enfermidades que eu estou enfrentando, que médico não acha, que não aparece no exame que é feito, o exame de sangue, o exame de imagem, mas que eu vivo sentindo, eu vivo. Andréia, já faz, quem colocou aqui, 40 anos numa depressão? Minha mãe em depressão há mais de 40 anos. Tomou remédio? Fez tratamento? Fez terapia? Sim, Andréia. Não sarou. Então não é físico, não é emocional. Tem grandes chances de ter uma raiz espiritual. Gente, nós precisamos ter esse entendimento. O que eu for falando aqui para vocês, o que eu vou explicando, o que eu vou ensinando aqui para vocês, é para que essa mensagem também chegue mais longe. Eu, Andréia, teve um tempo que eu estava muito doente. Nós temos algo no nosso corpo que chama neurotransmissores, que regulam o nosso humor, a nossa alegria, o nosso, né? Faz o corpo da gente funcionar. Ocitocina, dopamina, vocês já ouviram falar sobre isso, né? E que quando esses neurotransmissores, eles estão em déficit, vem esse desânimo, esse cansaço, essa série de questões que pode desencadear uma depressão, uma crise de pânico, uma ansiedade. Isso é físico. Mas se fez tratamento, se fez terapia, né? Eu fiz tratamento, eu fiz terapia e eu melhorei. E eu explicava para uma cliente minha semana passada, né? Ela tá tomando o mesmo medicamento que eu tomei na época, que é a sertralina. E eu falei pra ela assim, vai ser só um tempo. Eu tomei sertralina 2 anos, depois eu fui fazendo desmame, hoje eu tô sem nenhum medicamento. Era físico meu, era desgaste, era cansaço, era sobrecarga. Então eu tratei, fiz o tratamento, top.
Agora, coloca amor nas minhas palavras, minha irmã. Não é normal pessoas estarem anos presas em cativeiros. 40 anos, 18 anos, como nós vimos, desde a infância. Não é normal, tá bom? Pai, é no poder que há no nome do seu Filho Jesus que eu oro hoje, para cada uma destas pessoas que estão aqui. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esta semana, através da minha vida, através de tudo que o Senhor tem me ensinado, que escamas possam cair dos olhos das minhas irmãs. Que elas possam, Pai, nesta manhã, nesta semana, identificar quais são os cativeiros que Satanás vem as mantendo presas. Nos ajude, Pai, a identificar o que em nós precisa de cura, o que em nós precisa de restauração. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus, para a minha vida e para a vida de cada uma das minhas irmãs. Amém? É muito sério. E como disse ontem no culto, né? Como as pessoas vão saber se não há quem fale? De agora para frente, nós vamos aprender muitas coisas aqui relacionado à espiritualidade, ao mundo espiritual, a questões de cura, de libertação, de batalha espiritual, né? Nós temos que avançar. Nós temos que avançar para ajudar mais pessoas, para nos ajudar, para ajudar os nossos. Amém? Esteja comigo amanhã, às 6h57. Nós vamos caminhar mais um pouquinho. Eu vou te trazer outro texto baseado aqui na palavra, né? Com a nossa base bíblica, a palavra do Senhor. E não esqueça de anotar o que vier aí não, tá? Porque vai vir algumas memórias, algumas situações. Anote, porque na sexta-feira nós vamos orar em cima dessas questões aí. Amém? Deus te abençoe. Conseguiu aprender alguma coisa aqui, gente? Consegui ajudar vocês? Coloquem aí se eu conseguir ajudar vocês de alguma forma com essas informações. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? No nosso canal do YouTube, para você também ser beneficiada com conteúdos. E, André, eu não consegui assistir o devocional. Fica tudo salvo lá. Depois eu vou colocar aqui nos stories. Tem uma série que eu falei sobre idolatria e sobre cativeiro espiritual, cativeiro emocional. Tá tudo salvo no YouTube. Eu vou colocar uma sequência aqui com os links. Você vai lá, você vai assistir e vai fazer muito sentido com o conteúdo que nós estamos tratando aqui essa semana, tá bom? Beijo no seu coração, ama a sua vida. A gente volta amanhã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.